Eu quero nesta oportunidade te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te desejar a paz, a alegria de Deus no teu coração, que você seja próspero, que você seja abençoado pelo Papaizinho do céu. Você pode participar, se inscrever no canal, compartilhando. Deus tem bênção para você e bênção para toda a sua família. E hoje nós vamos meditar numa mensagem bíblica que tem como tema a necessidade da salvação. Nós vamos ler 3 versículos, tomar por base na carta aos Romanos, o capítulo é o 3 e o versículo é o 10, 11, 12, que diz o seguinte, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Palavras do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo lhe concedeu. E nestes 3 versículos ele mostra o grande teor de necessidade de cada um de nós, de cada ser humano, pela salvação que está exclusivamente em Deus. Nós vemos Paulo tratando nos versículos anteriores do capítulo 3, antes do versículo 10, que tanto os judeus como os gentios estavam fora da presença de Deus, tinham se extraviado, tinham se distanciado, estavam destituídos da glória de Deus. Mas através de Jesus eles poderiam alcançar essa comunhão, essa reconciliação novamente. Então o tema da mensagem é a necessidade da salvação. Eu, você, cada um de nós temos a necessidade de sermos salvos. E esta salvação a gente só encontra na pessoa bendita do Filho de Deus. Então nós temos uma pergunta: quem necessita da salvação? Talvez você diga assim, não, as pessoas que estão nos presídios, os marginalizados, os fora da lei, esses que precisam de salvação. Eu sou um religioso, eu professo uma religião, eu tenho a minha filosofia, a minha maneira de viver, minhas ideologias, mas todos, pois, precisam da salvação. Não há uma pessoa que não necessite da salvação que está em Deus. E Paulo, nesses 3 versículos, vai dizer que não há um justo sequer. Todos se distanciaram da glória de Deus. Então, todos, pois, não há um que faça o bem. Ou seja, cada um de nós, por mais, entre aspas, que a gente possa dizer assim, possamos ter atos de bondade, mesmo assim, nós estamos manchados, contaminados pelo pecado e necessitamos, carecemos da salvação que está em Deus. Então, segunda pergunta, do que devemos ser salvos? Primeiro, do poder do pecado. O pecado é uma força destruidora. E quando nós lemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 18, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando da seguinte maneira: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, há uma necessidade de nós sermos libertos do poder do pecado, da ação do pecado, e nos constituirmos servos da justiça de Deus. Só através da justiça conquistada por Cristo no Calvário, nós seguindo o seu exemplo de obediência ao Pai, é que nós podemos alcançar essa liberdade do poder do pecado. Nós temos também lá em Romanos 8:2, Paulo vai dizer: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o homem perdido, o homem longe de Deus, o homem desgarrado da presença de Deus, existe a lei da morte, existe a lei do pecado sobre a vida dele. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito da vida em Cristo Jesus, ele nos dá a capacitação, a capacidade de estarmos livres, libertos da lei do pecado e da lei da morte. Então, Paulo, ele é esclarecedor.
Então, do que devemos ser salvos? Em primeiro lugar, do poder do pecado. Segundo, da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, quando Jesus assumiu o meu pecado, assumiu o teu pecado, assumiu o pecado da humanidade no madeiro, na cruz, lá no Calvário, Ele estava se tornando maldito por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. Então, Ele nos livrou, Ele tem poder para nos livrar da maldição da lei. Enquanto a lei traz maldição, juízo, ira sobre aqueles que estão no pecado, através de Jesus, nós conseguimos ser resgatados da maldição da lei, porque Jesus tomou o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado, lá no madeiro, lá na cruz do Calvário. Terceiro, do que devemos ser salvos? Do poder de Satanás. Aí nós vemos o Senhor Jesus falando lá para o apóstolo Paulo, as suas palavras, lá em Atos capítulo 26, versículo 18, a Bíblia dizendo o seguinte: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, através de Jesus, em Jesus, nós somos libertos do poder de Satanás. Os nossos olhos são abertos, o nosso entendimento é esclarecido através do Senhor Jesus, através da palavra. Nós que antes vivíamos nas trevas, através de Jesus, nós agora estamos na luz de Deus. Na luz de Deus, temos o perdão dos nossos pecados e temos mais, temos a herança com os santificados pelo poder de Jesus. Veja como é clara a palavra de Deus. Então, em quarto e último lugar, do que devemos ser salvos? Da ira vindoura. Existe uma ira que vai se propagar, que vai ser produzida por causa do pecado da humanidade, do homem. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, não é a religião que vai nos livrar da ira vindoura. Não é propriamente a igreja que nos livra da ira vindoura, mas é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, que nos livra da ira vindoura, da ira futura que vai ser derramada principalmente na grande tribulação sobre a humanidade. Então, temos que ter cuidado e entendemos que nós devemos ser salvos, ser libertos, ser salvos do poder do pecado, da maldição da lei, do poder de Satanás e da ira vindoura. E por quem somos salvos? Pelo Filho e o seu sangue. Conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 12, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, não é o sangue de um animal imolado sobre o altar do holocausto, o sangue de um bezerro, não, mas é o sangue de Jesus, que a Bíblia vai dizer que uma vez ele entrou no Santo dos Santos. E a Bíblia vai dizer agora que ele está à direita do Pai, intercedendo pelos seus filhos aqui na terra. Então, meu amigo, é através de Jesus que o seu sangue foi derramado que nós podemos ser salvos. Fique com essa palavra. Há uma necessidade de salvação para a tua vida. E somente através de Jesus você vai encontrar a verdadeira e a autêntica salvação. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Deus te ajude, Deus te dê força hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.